Boa tarde, BBN. Que bom ver o rosto de cada um de vocês aqui, mais uma vez. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja presente e atuante na sua vida, amém? Que bom que estamos aqui para louvar e adorar o nosso Deus como igreja, como um coletivo. Eu quero pedir que você fique de pé. E à medida que você vai se levantando, que você também abaixe a sua cabeça, se prostre em oração, em reflexão, em contrição diante de Deus. Você que também está em casa, não assista a esse culto, mas participe, preste o seu culto a Deus, também abaixando a sua cabeça, curvando o seu rosto, elevando a Ele seus pensamentos. Acalme o seu coração, foque os seus pensamentos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fale com Ele sobre a sua semana, sobre o que tem acontecido, sobre os seus familiares, sobre os seus relacionamentos. Às vezes as coisas que estão te tirando a paz, ou as coisas que você tem a comemorar, a celebrar, coloque tudo isso diante do nosso Deus nesse momento. Às vezes a gente acorda com aquele sentimento de que não vai ser ouvido, porque os meus pecados são muito grandes, porque isso tudo é um grande peso no meu coração. Por que Deus ouviria uma pessoa como eu, tão cheia de pecados? E é verdade, nós somos cheios de pecados, a gente peca nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Mas Paulo, quando fala lá em Romanos sobre a morte que entrou por Adão e a vida que veio por Cristo, ele diz, Romanos 5,16, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, também pela obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Guarda isso, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Que hoje você entregue a sua vida nas mãos de Jesus, mesmo com todos os pecados que permeiam o seu pensamento, o seu coração, confesse-os ao Senhor. Pastor Carlos falou isso hoje de manhã. Confesse-os ao Senhor e Ele não se lembrará, porque onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Confie na graça de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui unicamente porque dependemos da Tua graça maravilhosa, que um dia nos alcançou, nos resgatou e nos tornou novas pessoas. Que a cada momento, refletindo nessa graça, o nosso coração possa ser quebrantado e possa dividir esse presente com mais pessoas à nossa volta. Nós chamamos, Senhor, e é por graça que estamos aqui. Muito obrigado pelo seu presente maravilhoso em nossas vidas. Receba esse culto, a adoração do nosso coração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Abra o seu coração com alegria e cante da maravilhosa graça de Jesus. Vamos lá juntos? Seu amor é poderoso, o Rei da Glória.
Declare agora que Deus, digno é o Senhor, que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
sou eu para que um grande rei me receba assim. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Os irmãos podem se sentar. Olá a todos, bem-vindos a mais Boa noite, Igreja Batista. Boas novas. Desculpa o traje.
desculpa a cara acabada, eu estou só a capa da gaita, eu estou tentando, na verdade, juntar as letrinhas para definir como é que eu estou. Eu queria pedir para os adolescentes ficarem de pé. São 32 horas que nós estamos quase que online, direto, que essa turminha, eles não dormem, né? A gente manda dormir e torce para eles obedecerem. Aqui estão os sobreviventes, alguns já foram embora porque já não estavam mais aguentando. Nós estávamos no retiro na Chapada. O tema do retiro, Jesus é suficiente. E nós estamos muito felizes com a participação de todos eles. Nós agradecemos aos pais desses adolescentes que confiaram a vida deles a nós durante essas horas. Muito obrigada, e nós queremos aqui compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu. A turminha pode se sentar um pouquinho. Eu gostaria de apresentar também, pedir que o pastor Rafael, com a sua esposa, a Marina, ficasse de pé. Ele foi o nosso palestrante. Uma bênção. Deu para perceber que os dois bem charmosos, né? Conquistaram o coração da turma mesmo. E eu vou passar aqui a palavra para 2 adolescentes. Eles vão falar rapidinho um pouquinho de como foi a experiência deles. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom, eu tenho uma experiência para contar para vocês que foi muito importante para mim. Na noite desse sábado, eu não me senti muito bem. Eu estava meio com falta de ar, assim, e estava sentindo uma agonia. Eu falei, oh meu Deus, e agora? E aí, estava tendo o culto do pastor Rafael, e aí eu comecei a sentir, sabe, a presença de Deus de verdade. E aí eu comecei a chorar, porque Deus é lindo na vida da gente. E aí, Ele chamou a gente para ir lá na frente, e eu fui, me prostrei ao Senhor, reconheci o Senhor de verdade. Senti realmente a presença do Senhor. E quando Ele disse amém, e eu sentei, e eu senti paz no meu coração. E eu já não estava mais sentindo falta de ar, porque eu sabia que era uma batalha espiritual e que Deus estava transformando a minha vida. Então eu só tenho que agradecer muito a Deus e a todos vocês por esse privilégio de estar fazendo parte da ADL aqui da IBBN. E foi muito bom, sério, de verdade. Eu só tenho que agradecer a Deus. Boa noite, irmãos. O meu testemunho sobre esse final de semana é que eu não tenho uma situação muito específica, mas eu queria falar de modo geral que foi uma situação muito boa e muito impactante. Foi um momento de convivência que eu tenho certeza que todos os adolescentes gostaram, porque a gente já estava um tempo sem ter o retiro. E sobre a parte espiritual, a Gabriela falou sobre o culto da noite. E eu fiquei muito, como é que eu posso dizer? Fiquei muito surpreso com a reação do pessoal com o culto da manhã, o culto de ceia, que o pastor Rafael deu um testemunho novamente pra gente, que eu estava sentado lá, eu olhava no rosto de cada um, eu percebi que Deus estava falando com as pessoas ali, que Deus estava no centro de todos nós, no círculo que nós fizemos, e que até mesmo depois eu vi pessoas elogiarem muito grandemente a palavra do pastor e a dizerem que ela sentiu um arrepio a cada vez que o pastor falava alguma coisa. Então eu queria agradecer muito por eles estarem lá e por toda a direção que conseguiu fazer tudo isso acontecer. Como vocês podem ver, ele é lindo, gente. Como vocês podem ver, está todo mundo bem emocionado, né? Eu me chamo Adriana, para quem não me conhece, não sou adolescente, né? Mas sou mãe de adolescente. Meu filho tem 12 anos e por isso eu estou tão emocionada, porque eu sou dessa igreja, né, há mais de 30 anos, e eu cresci indo para retiros, e como isso foi importante para a minha vida. E ver o meu filho tendo a oportunidade de participar de um momento como esse foi maravilhoso. Você que é pai,
que puder ser voluntário nesse ministério, seja. E você que não possa ser voluntário por algum motivo, permita que seu filho participe deste grupo. É uma bênção na vida deles e eu tenho certeza que você vai ver o fruto disso no futuro. Assim como eu posso dizer que eu sou fruto disso, desses acampamentos, sou fruto da escola bíblica dominical. Esses adolescentes que estão aqui também serão fruto de todo o trabalho que o Márcio, a Kelly, o pastor Romilson e que a Igreja Batista Boas Novas tem desenvolvido. Parabéns aos adolescentes, porque vocês se propuseram estar lá. Parabéns a vocês. Parabéns, pastor Rafael. Foi um orgulho. Para quem não conhece o pastor Rafael, eu posso dizer que ele também é fruto da Boas Novas, né? Ele veio de uma outra igreja, mas ele ficou muito tempo conosco. Então foi um orgulho ver ele ali falando e sendo bênção na vida do meu filho e na vida de todos os adolescentes. Então parabéns à igreja por fazer esse investimento na vida dos nossos filhos. Eu gostaria de pedir que a equipe que esteve com a gente ficasse de pé agora, todos da equipe ficassem de pé. Não os adolescentes, só a equipe. E eu quero que a igreja olhe para eles, porque você está olhando aqui o seguinte, deixa eu te explicar. Dos 10 que estavam com a gente ajudando, eu estou ruim de matemática, estou tão cansada, desculpa aí. 3 eram jovens, 4. O Guilherme, a Nicole, a Gabi e o Marcelo, tá? Estavam lá para nos ajudar com a jovialidade deles, com o gás deles, né? Para nos ajudar ali. Os outros foram pais que Deus nos trouxe através da oração, porque eu e Márcio começamos a orar e falando assim, Deus, como que a gente vai fazer esse retiro? Porque nós estávamos sem a equipe montada ainda. E essas pessoas, sem a gente falar nada, elas começaram a vir atrás de nós e falaram assim, nós vamos com vocês para o retiro. Todos esses pais estavam ali porque eles acreditam no seguinte, e aqui eu vou citar Fernando Pessoa, ele diz o seguinte, o valor das coisas, das pessoas, não estão no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. É por isso que existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas insubstituíveis. Nós somos pais cristãos. Nós cremos que a intensidade com que nós vivemos, a nossa paternidade, submissos à autoridade do Espírito Santo em nossa vida e à palavra de Deus e agindo na vida dos nossos filhos, nós cremos que ainda que a situação diga, isso não vai ser diferente com você. Se você acha que o seu adolescente vai ser diferente porque você acredita diferente, isso não vai acontecer. Nós cremos que a intensidade do nosso testemunho de fé, no nome do Senhor Jesus, fará com que todo joelho dos nossos filhos se dobrem diante do Senhor, em nome de Jesus. E eu sei que esses pais que estavam conosco, eles vieram para estar conosco naquele dia, com a intensidade de acontecer na vida dos filhos dele, para que os filhos dele, lá na frente, ao olharem para trás, possam dizer assim, meus pais andaram a segunda milha comigo por 32 horas, e na segunda-feira foram bater o ponto e trabalhar, mas por 32 horas, esses pais saíram da posição de pais, e foram servir como irmãos em Cristo, para que você, adolescente, pudesse ter o seu tempo de diversão, o seu tempo de comunhão e o seu tempo de exortação e palavra, num lugar especial, com pessoas especiais.
Deus abençoe a vida de vocês. Essa é a nossa oração. Vicente, nós queremos agradecer a sua vida. O Vicente, gente, a gente brincava entre nós aqui, agora os adolescentes vão saber, ele era o nosso anjo da guarda. A gente virava para ele assim: Vicente, cansa eles. E eu quero dar a palavra para o Vicente aqui. Boa igreja, boa noite. Eu confesso que eu estava ali, mas Deus incomodou meu coração que eu precisava subir. E eu pedi para o Márcio. Primeiro agradecer o Márcio pelo convite. A minha camiseta veio igual a camiseta do pastor Maia, veio com defeito aqui na frente. Mas eu queria dar um testemunho, igreja, do Pedro, não Pedro meu filho, o Pedro que estava no meu quarto. Fique de pé, Pedro. Hoje, às 5:30 da manhã, eu acordei, esse garoto estava de joelhos, orando. Eu acordei, ele tinha ido no banheiro, e ele voltou, e ele se ajoelhou na cama, e por ali ele ficou um bom tempo orando. E o esporte me ensinou a não perder oportunidades. Eu não podia perder essa oportunidade de parabenizar os pais do Pedro, porque Deus usou os pais e os pais através dele, e foi tão mágico, coisa que o esporte não me proporcionou. Um garoto que tem, sei lá, 15, 14 anos, ele estava orando de joelho, e ao mesmo tempo eu fiquei de vergonha porque eu não estava orando de joelhos. Então peço desculpa à igreja por fugir do protocolo, mas eu não podia deixar passar, eu não ia ficar em paz. Então, aos pais do Pedro, parabéns. Ao Márcio, obrigado pelo convite. Eu tentei fugir, você viu, né? Eu tentei fugir do ADL esse final de semana devido ao meu trabalho, mas o Márcio falou: Vicente, eu preciso de você. E eu precisava desse momento. E o momento que eu acho que Deus falou mais comigo nesse ADL foi no dia na hora que eu acordo e vejo esse garoto de joelhos orando. Um garoto de uma educação excepcional. Então parabéns à igreja. Igreja, claro, Deus, igreja, os ministérios, falando especificamente do ADL, eu tenho certeza que Deus está nesse lugar, nesse momento. Obrigado. Eu quero pedir para todo mundo que amou esse ADL levantar os braços bem altos e dar um berro para todo mundo ouvir, hein? Olá a todos, bem-vindos a mais esta edição do IBBN News. No dia 23, recomeça os encontros de leitura da ADL, sempre às quintas-feiras. Assim, ainda dá tempo de adquirir o primeiro livro do ano, O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bipo. Aproveite! Lembre-se de fazer o recadastramento de seu pequeno no IBBN Kids. Você encontra o link no site da IBBN, na página do Ministério, até o mês de março. Que tal um tempo de comunhão mais intenso e um relacionamento com mais profundidade? Estão abertas as inscrições para o Retiro dos Jovens 2023 em Chapada dos Guimarães. O retiro será nos dias 29, 30 e 1º de maio e as vagas são limitadas. Portanto, não perca tempo. Entre no site da IBBN e garanta já sua vaga. Estamos a 3 semanas do começo da campanha
40 dias com propósito. E você precisa providenciar a compra do livro. Se você já se inscreveu, procure as lideranças da campanha ou o balcão de informações para fazer sua reserva. Um livro por família é suficiente. Se você ainda não fez a sua inscrição, acesse agora o site ibbn.com.br e faça o seu registro. Não perca essa oportunidade. Trata-se de uma campanha voltada para o crescimento espiritual dos membros, frequentadores da IBBN e seus convidados. Se você é membro da IBBN, não pode ficar fora dessa. Ainda sobre a campanha, no dia 24 de fevereiro, sexta-feira, o Ministério Diaconal está te convidando para uma vigília de oração aqui na IBBN a partir das 21 horas. Será uma vigília de oração com foco especialmente na campanha 40 dias com propósito. E todos vocês, membros e frequentadores da IBBN, estão convidados. Acompanhe estas e outras notícias em nossas mídias sociais e no site ibbn.com.br. Amada igreja, nós estamos muito felizes porque escolhemos estar aqui nesta noite. Você escolheu estar aqui esta noite conosco para apresentar o seu culto, para apresentar a sua adoração ao Senhor nosso Deus. Uma parte deste culto nós separamos e chamamos de momento do ofertório, onde ofertamos dízimos e ofertas, mas ofertamos muito mais do que isso, ofertamos a nossa gratidão ao Senhor. Temos esse momento para dizer assim: Senhor, muito obrigado. E nós sempre temos muitas bênçãos para agradecer, né? Semana passada, vejo, por exemplo, como a nossa igreja tem investido, né, no crescimento espiritual, né, das pessoas que frequentam aqui, membros, frequentadores, né? Enfim, se você está aqui conosco, né, a sua vida espiritual tem recebido esse investimento dessa igreja. Semana passada foram os embaixadores do Rei compartilhando aqui as maravilhas vividas lá no Rio de Janeiro. Hoje temos a bênção aqui dos adolescentes com Márcio e Kelly aí, Chapada e toda a sua equipe, né? Enfim, são muitas oportunidades que o Senhor tem nos permitido através dessa agência, através da Igreja Boas Novas, para que você seja abençoado. E eu quero convidar você para participar desse momento, mas antes disso, né, para participar desse momento de gratidão, mas antes disso, né, eu quero incentivar você a não perder mais esta grande oportunidade que a nossa igreja está oferecendo a você e a sua família, oferta de bênção. Nós temos a campanha 40 dias com propósito, 3 semanas para a campanha iniciar. O culto do primeiro domingo de março vai ser muito especial, será o primeiro culto da campanha. E nós temos convidado você a participar da campanha conosco. O que você precisa para participar da campanha conosco? Bem, você precisa fazer 3 compromissos, é coisa simples. O primeiro compromisso é algo relativamente fácil. Você já está conosco aos domingos, você já está vindo aos cultos. Então o primeiro compromisso é não faltar aos 7 cultos da campanha que acontecem a partir do primeiro domingo de março. O segundo compromisso, você vai adquirir um livro como este aqui. É um livro por família, um livro por casal, pode compartilhar, pode dividir, não tem problema. O livro custa R$35 e ele tem 40 devocionais. Você vai olhar assim: pastor, mas esse livro está muito grande, eu não gosto muito de ler não. Fica tranquilo, são 3, 4 páginas por dia só. E você vai fazer essa leitura tranquila, né? Todos os dias você vai ler um capítulo. E o terceiro compromisso é discutir os capítulos, discutir a experiência que você vai ter com Deus à medida que estiver participando da campanha num pequeno grupo, né? Num pequeno grupo que se reúne nos lares. E aí você precisa preencher uma fichinha como essa. E eu vou recomendar que você não deixe para fazer no site. Pastor Josias já anunciou, está no site a inscrição, pode fazer? Pode, mas aqui é muito melhor, passa ali no stand. Passa ali no stand com a Keusilene e o Milton ali rapidinho, você vai gastar 3 minutos preenchendo essa ficha e você vai dizer: eu quero participar de um pequeno grupo. Como é que você vai participar desse pequeno grupo? Olha, você pode participar liderando o pequeno grupo. Você é membro da igreja, Deus tem abençoado você, né? Então você pode tranquilamente nos ajudar liderando um pequeno grupo. Você pode abrir os seus lares
sendo membro ou não da nossa igreja. Você diz assim: olha, eu quero receber um pequeno grupo na minha casa, eu quero que a minha casa seja abençoada. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o Senhor garante que está lá no meio deles, né? Então eu quero esse momento acontecendo aqui no meu lar. Então você vai escrever na sua ficha aqui, ó, eu quero ser um anfitrião, quero receber um pequeno grupo na minha casa. E aí nós estaremos indicando, né, as pessoas e o líder para este pequeno grupo. Ou você pode participar, você deve, né, participar de um dos pequenos grupos que já estão montados. Já temos mais de 20 pequenos grupos, mais de 150 pessoas já preencheram a sua ficha. Nós queremos 100 pequenos grupos abençoando as pessoas nessa igreja. Nós queremos 100 pequenos grupos abençoando as pessoas nessa igreja. Amém, que assim seja, né? Para a honra e glória do Senhor nosso Deus, né? Para que pessoas sejam abençoadas e o nome do Senhor seja glorificado. Essa é uma oportunidade para que você possa investir no seu crescimento espiritual. Nós estamos falando de coisa séria, estamos falando de vida e morte, estamos falando, né, de oportunidades, né? Eu trabalhei 32 anos na segurança pública, na minha vida secular, tinha uma função lá na segurança pública e vi, enquanto ouvi o testemunho aqui, Márcio, Kelly, né, dos nossos adolescentes, eu que vivi com meus 4 filhos essa fase, né? Fiquei pensando nos pais que este final de semana enterraram os seus filhos, vítimas da violência. Enquanto eu louvava pelo que acontece aqui na nossa igreja, né, pela vida de vocês, pela vida dos nossos adolescentes, me veio essa lembrança à mente, né, e eu fiz uma rápida oração pedindo que o Senhor console os corações. Tem muita coisa ruim acontecendo aí fora. Por que você não vai proteger a sua família? O que você está esperando para fazer a sua inscrição e participar conosco aqui do 40 dias de propósito? Descobrir o propósito da sua vida, oferecer essa oportunidade para os seus filhos também, porque nós vamos ter pequenos grupos de jovens, pequenos grupos de adolescentes, vai ser de acordo com a sua faixa etária, com a sua realidade, casal com filho, casal sem filho, gente mais madura, mais experiente, gente mais jovem, enfim, né, os pequenos grupos serão formados por afinidades. E o que você está esperando para ser abençoado? Ainda hoje, terminando o culto, passe ali, faça a sua inscrição. E se quiser, você pode inclusive adquirir também, nós sabemos que algumas pessoas gostam de camiseta branca, pastor, outros gostam de camiseta verde. Então a gente resolveu, né, dar essa oportunidade também, né? Então passa ali, ó, escreve, quer uma camiseta como essa? Vamos ter um modelo diferente para uma camiseta verde. Você já pode reservar a sua ali. Gabriel e sua equipe já vão trabalhar nisso. Vai ser algo muito bacana. E se você quiser, você também pode estar identificado, né, com essa camiseta que nós estamos providenciando para a campanha. Com tudo isso, gente, nosso único objetivo é abençoar pessoas e honrar a Deus. Por isso, nós louvamos a Deus pela vida desta igreja, pela existência desta igreja, pela liderança que o servo do Senhor, pastor Carlos, tem exercido aqui neste lugar há tantos anos, abençoando vidas. Esse é um nosso, sem dúvida alguma, é um grande motivo de gratidão. Qual é o seu? O que te trouxe aqui essa noite? Ah, sim, a Rádio Angelical me falou que teve gente que veio aqui hoje à noite pela primeira vez só para agradecer a Deus, porque teve um infarto essa semana, me parece que é uma complicação grave, envolvendo até UTI, 2 dias de UTI, mas hoje, para a honra e glória do nosso Deus, essa pessoa está aqui conosco. O pastor Carlos vai mencionar: louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por bênçãos como essa que Ele derrama nas nossas vidas, né? E você, qual que é a sua bênção? O que é que você veio dizer? Senhor, muito obrigado nessa noite. Fica de pé. Quero convidar você a ficar de pé. E eu vou orar agora. Diogo está entoando alguns acordes dessa bela canção. Daqui a pouquinho a gente vai cantar outra no momento do recolhimento dos dízimos e ofertas, né? Mas enquanto o piano está com seus acordes ali, eu quero pedir que você se recorde das bênçãos que o Senhor derramou sobre a sua vida. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3:22, o profeta nos ensina assim: qual é a bênção que o Senhor tem derramado sobre a sua vida e que te dá a esperança para continuar? Outra semana dura vem aí pela frente. Que venha. O Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos. Feche seus olhos. Faça a sua oração de gratidão ao Senhor. Amado Deus, nós só podemos te dizer muito obrigado nesta noite, Senhor.
muito obrigado pela existência desta igreja, dessa agência do Teu Reino, pela vida do pastor Carlos, Teu servo. Muito obrigado pelas nossas famílias. Muito obrigado a Deus pelos muitos eventos, programas, que são, na verdade, oportunidades, ó Deus, como retiros, viagens, campanha de 40 dias de propósito, enfim, tantas outras coisas, além das atividades regulares da Tua igreja, onde as pessoas podem se conectar mais contigo, chegar mais perto, ó Deus, ouvir mais, ó Deus, da Tua voz, ouvir a Tua palavra, fazer o compromisso, ó Deus, de deixar que Tu sejas o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício. Nada disso valeria a pena, Senhor. Nada disso estaria existindo se não fosse a Tua obediência, Senhor Jesus, e o Teu amor por nós, ao escolher morrer naquela cruz em nosso lugar. Tu mereces, ó Deus, todos os nossos agradecimentos. Senhor Deus, Tu mereces a nossa adoração, porque só Tu és Deus presente em nossas vidas. Tu mereces, ó Deus, mais do que os nossos louvores, pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre nossas vidas. Cada um de nós, Senhor, estamos apresentando aí os nossos motivos. Que Tu receba, Senhor, a gratidão do Teu povo. Muito obrigado, Deus, também pelas pessoas que têm contribuído financeiramente para o sustento desta igreja, das suas atividades, com os seus dízimos e as suas ofertas. Continua a abençoar as famílias, ó Pai. Continua a abençoar os empregos, que cada vez mais nós possamos, ao depositar aqui à frente do Teu altar os nossos dízimos e as nossas ofertas, ou fazer isso através de transferência bancária, mas que neste momento, ó Deus, onde entregamos uma parte daquilo que Tu nos tem abençoado, que não nos falte a memória de que tudo pertence a Ti, Senhor, que apenas somos mordomos, gerentes, administradores das Tuas bênçãos. Receba, Senhor, a nossa gratidão e a nossa adoração nessa noite. E muito obrigado pelo privilégio que nós temos de contribuir para o crescimento do Teu reino. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção. Se você veio preparado, aqui à frente tem o gasofilácio, fique à vontade para trazer aqui a sua oferta. Se você está nos acompanhando em casa, aqui abaixo tem as contas bancárias, você pode fazer a sua transferência. Muitos têm optado então por adorar ao Senhor desta maneira. Que assim seja e que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas. Louvemos ao Senhor. Escolho te louvar com tudo o que sou. No meu orgulho abro mão, nada me impedirá. Tudo o que há em mim em Tuas mãos, pois nasci pra Te adorar, com minha vida Te louvar. Eu escolho ser o servo e Te dou a minha vida. És bem maior, o mundo não vai me afastar de Ti. Sei que fui criado para a Tua glória, com todo o meu coração. Te servirei, Te servirei. Eu escolho ser o servo e Te dou a minha vida,
és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti. Os irmãos podem assentar-se. Obrigado, pastor Maia, que está dirigindo a campanha 40 dias com propósito. Você que é visitante, você que participa da nossa igreja, ou está nos visitando pela primeira vez, pode participar também. Pode passar no nosso balcão de informações e fazer a sua inscrição, dizendo: eu quero participar também. A campanha é aberta, não é só fechada para os membros da igreja. Vocês serão muito bem-vindos à campanha. Obrigado, pastor Maia, e toda a sua equipe que está trabalhando intensamente para que no dia 5 de março possamos iniciar esses 40 dias vivendo intensamente com propósito. Márcia e Kelly, muito obrigado. Obrigado pelo esforço de vocês. O pastor de juventude está de férias. Pastor Romilson e Jéssica, eles foram para o retiro dos embaixadores do Rio. Foi um trabalho intenso de lá e saíram de férias. E o Márcio e a Kelly ficaram sem o apoio pastoral aí para fazer. Muito obrigado, e todos os pais que apoiaram. Adolescentes, vocês são nota 10. Pais, vamos dar uma palma para eles? Vocês merecem, tá? E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Mas eu quero chamar a atenção de uma pessoa muito especial que está conosco, de uma criança. Vai ser adolescente, porque muitos desses, passaram por aqui, apresentei, orei ao Senhor. Alguns desses adolescentes eu levantei aqui, apresentei, eles estão aqui, E nós temos então a Estela. Estela, eu vou pedir o papai e a mamãe, a Sólia e o Lucas, que venham aqui. Vou pedir o irmão também, o Hassan, e o tio-avô, Com o irmão Enéas, a sua esposa Luciana e o primo Atos, que venham aqui. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida da Estela, para que ela cresça, Lucas, e ela possa crescer na igreja, e quem sabe depois, Márcia e Kelly, vai um futuro adolescente aí para vocês, Vai passar pelo Ministério de Crianças da nossa igreja, está lá já, participa lá, e daqui a pouco vai para adolescente, depois juventude. Lembrando que os jovens também já estão preparando o retiro deles também, então muita bênção. Vamos orar. Vamos ver se ela vem no colo do titio. Vem. Não, ela não quer. Não vamos fazer um trauma nesse momento. Vamos levantar as mãos, irmãos. Vamos estender as mãos sobre ela. Papai vai segurá-la, colocá-la diante do Senhor. Deus, nós temos aqui a Estela. Lucas, Sólia, Senhor, seus pais, familiares, trazem-na, Senhor, aqui diante do teu altar. Apresenta a igreja e nós apresentamos ela a ti, Senhor, pedindo então que as tuas bênçãos estejam sobre ela. Que ela cresça, Senhor, saudável. E, Senhor, que no tempo correto, no tempo certo, ela possa escolher Jesus como seu Senhor e Salvador. Pai, coloque os seus anjos ao redor dela, protegendo-a e guardando. Que teu Espírito Santo esteja trabalhando no coraçãozinho dela desde já, Senhor. Que todos os adultos, todos que vão conviver com ela, sejam influência positiva, Senhor, e bênção na vida dela. Ela se torne uma bênção para ti, para a tua igreja e para a sociedade. Nós oramos, também pedindo pelos pais, dê-lhes sabedoria, força e coragem. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Parabéns, Estela. Deus cuide sempre de você. Parabéns, família. É bom, irmãos, vermos a igreja crescendo também, vamos dizer assim, biologicamente, o crescimento através do nascimento dos filhos. Irmãos, Deus sempre está presente conosco, nos ajudando, dando força para a gente vencer. Mas a gente tem a parte da gente, tá?
Deus não faz as coisas sozinho, não. Deus quer a nossa ajuda. E eu quero falar sobre práticas, exercícios espirituais. Na realidade, estou pedindo a você que pratique exercícios espirituais. Alguém aqui faz exercício físico? Olha aí, a turma boa. Eu faço academia todo dia. Não é? 3 vezes eu faço musculação e 2 vezes eu faço natação. Estou aqui quase ficando saradão, não é? Olha aí. 67 anos aqui na carcaça, mas estou aqui. Exercícios são importantes para a vida, irmãos. Eu acho que Deus não fez o ser humano para ficar parado. O sedentarismo não é coisa divina, não. Deus criou o homem para movimentar. Eu gosto até de pensar, quando vejo lá no livro de Gênesis, diz que Deus caminhava, Deus fazia caminhada no final do dia com Adão e Eva, né? Eu acho que Nazi e Adriana, Deus está dizendo, vamos fazer uma caminhada no final do dia, uma caminhada longa lá no jardim. Olha que Deus já fazia. Porque é importante, a ciência e alguns estudiosos dizem que a atividade física, ela é importante porque ela previne de doenças, principalmente de doenças cardiovasculares, que mata muita gente nos dias de hoje. O exercício físico, ele controla a pressão arterial. Durante um tempo, eu adquiri uma pressão alta, durante muito tempo tomei remédio, depois comecei a fazer academia, lógico, controlar alimento. O médico falou assim, olha, eu não posso tirar mais seu remédio, diminui o mínimo possível. Toma o mínimo possível por causa da atividade física. Então ajuda muito. E da força muscular. Eu fui no médico e cheguei lá fazer uma pré-consulta. Sabe o que eles foram medir? Tirar as medidas minhas e foram medir aqui a batata da minha perna. Eu falei, opa! Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, é o segundo coração que você tem. Porque ele manda o sangue de volta para cima. Ele falou assim, olha, o senhor está de parabéns, o senhor tem um coraçãozão aqui, não é? Por causa da atividade física. Então, atividade física dá força muscular. E tem o seguinte, você tem dificuldade de dormir? Faça atividade física. Ajuda. Tem muita gente precisando controlar o peso. Não é? Fecha a boca e faça o quê? Atividade física, porque ajuda a controlar o peso. E outra coisa, melhora a respiração. Quando você faz atividade física, por exemplo, eu faço natação para melhorar a minha respiração, que eu prego aqui, eu preciso ter uma respiração boa para poder falar, não ficar cansado. E ajuda, inclusive, a evitar, por exemplo, a asma, ajuda a bronquite. Olha como é que a atividade física é importante. E diz também que, isso eu recomendo para alguns aqui, alguns têm cara de triste, né? Está sempre triste. Faça atividade física, você vai ser feliz. Porque vai produzir lá, na realidade, não vai produzir, mas vai liberar os hormônios da dopamina, da serotonina, que diz que é o que traz satisfação, alegria. E outra coisa, melhora a flexibilidade. Você, né, vai poder abaixar e ter lá embaixo, não vai ter, não posso, não, vai ajudar você. E por última coisa, promove socialização. Você vai estar no grupo lá, conversando com pessoas. A academia é muito gostosa. No início eu tinha muito medo de academia, não gostava de jeito nenhum. Hoje é um horário gostoso, estar lá com os amigos, eu nem sei quem são, mas são meus amigos lá, colegas. A gente ri, a gente dá furos junto, mas estamos lá. A atividade física faz isso. E é interessante, irmãos, que você tem que fazer isso com regularidade e também acompanhar de uma boa alimentação, não é isso? Tem que comer de maneira saudável. A Bíblia, irmãos, fala sobre isso. A Bíblia faz uma citação de exercícios físicos, mas ela faz uma conexão com exercícios espirituais. Assim como o exercício físico é importante para você ficar saradão, não é? O exercício espiritual faz você ficar saradão espiritualmente também. As pessoas olhar para você, poxa, que vida espiritual essa pessoa tem. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo era um jovem,
E ele estava orientando a Timóteo lá na igreja, como que ele podia ensinar, como ele podia viver a vida cristã. E ele faz várias orientações, e ele faz então uma ilustração, falando sobre o exercício físico e o exercício espiritual. Eu quero ler esse texto. Eu vou pedir para você ficar de pé, nós vamos ler a Bíblia, tá? Vamos ler ficar de pé então. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 9. Pode abrir seu celular, o aplicativo do seu celular, não tem problema. Se você tem Bíblia no papel, pode também acessar aí, né? Acessar a Bíblia no papel e abrir o celular, né? Olha só como é que a coisa começa a inverter tudo, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 9 diz assim. Eu fiz um recorte do texto. Ele falando para Timóteo: se der estes conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente, olha só, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o resultado é a vida eterna, tanto agora, como ele diz, como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. Amém? Podeis assentar. Veja que ele menciona aqui dizendo: olha, Timóteo, você tem que se alimentar espiritualmente, uma boa alimentação espiritual. Cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com o emocionalismo, que isso não é uma boa alimentação. Cuidado com as falsas doutrinas, com as lendas, aquelas coisas que as pessoas trazem que não tem nada a ver com base bíblica. Cuidado, isso não é alimento espiritual. E é interessante que ele está falando de exercício físico, não é? Então diz, até o exercício físico você precisa se alimentar bem, mas no exercício espiritual você precisa também se alimentar bem. E é interessante, irmãos, que ele diz aqui que esses exercícios físicos ajudam, nós vemos aqui o valor. Mas diz, o exercício espiritual, ele tem um valor eterno, para a vida toda. Existe um personagem na Bíblia, não sei se os jovens estudantes já ouviram falar nele, Inácio de Loyola, da igreja até católica canonizou ele, né, tornou-se um santo. Ele viveu lá por volta do ano 400, final do ano 400. Ele era um soldado, ele se tornou inclusive um cavaleiro. E numa das batalhas, ele foi ferido. E ele, quando foi ferido, ele foi muito grave a situação dele. Ele ficou um tempo para se curar. Então ele foi para um dos castelos do pai dele, o pai dele tinha um castelo, e ficou lá. E ele não podia se movimentar. Foi muito grave a ferida que ele desenvolveu na perna. E diz que nesse tempo, então, ele começou a ler. Leu sobre a vida de Cristo, um livro naquela época famoso. Ele leu um livro que alguns dos adolescentes que vocês leram com o pastor Romilson, Márcia e Kelly. Aquele livro de De Campos, quem é? Quem se lembra? Thomas de Campos, A Imitação de Cristo. Ele leu esse livro. Quantos aqui de vocês leram? E tem uma turminha aqui que está aqui que leu, né? Eu sei que uma turma, outra leu, e outros adolescentes leram também, não estão aqui. Ele leu esse livro. E quando ele estava lendo esse livro, e aquilo foi alimentando a vida espiritual dele, e ele começou a sentir uma experiência com Deus, ter uma experiência com Deus. Bom, resumo a história, ele saiu dali disposto a dedicar a sua vida a Deus. Então ele conhecia a história de Francisco de Assis e outros grandes cristãos que dedicaram a vida ao Senhor. Ele quis fazer isso também, inclusive ele fundou a Companhia de Jesus. Tá? Inácio de Loyola fez isso. Mas ele, nesse processo de querer dedicar a vida ao Senhor, ele achou, é muito difícil, o negócio não está fácil. Ele até, no livro que ele escreveu sobre os exercícios espirituais, ele diz o seguinte, olha, as coisas do mundo, vocês adolescentes sabem disso,
é muito mais fácil da gente absorver, não é? Adultos também, não é isso? As coisas do mundo entram na nossa vida de maneira tranquila, não precisa muita coisa. Mas ele diz, as coisas de Deus para entrar na nossa vida, para fazer parte da nossa vida, é difícil. É difícil. Então, ele começou a estudar, ele começou com essas leituras, ele disse, olha, a gente precisa ter disciplina. E foi aí que ele desenvolveu, não é, o que é chamado de exercícios espirituais. E interessante que ele disse que os exercícios espirituais, ele colocou assim, meditação, contemplação. Eu acho interessante contemplação. Você sabe o que é contemplação? Um exercício espiritual de contemplação? Eu não sei se lá no hotel em Chapada tinha isso, a natureza. É você parar para olhar a natureza. Alguém já fez isso? Parou? Olha só, para. E ele vai dizer que a contemplação é um exercício espiritual. Você parar e olhar a natureza. Porque a Bíblia diz que os céus revelam a glória de Deus. Então ele coloca isso como uma disciplina espiritual. Então ele coloca a meditação, ele coloca a contemplação, autoexame, você tem que examinar a sua vida. Ele fala também de oração. E ele diz oração mental, quando você ora, você e Deus. E a oração vocalizada, você fala, oração com outras pessoas. Então ele coloca isso como disciplinas espirituais. E é interessante que quando você vai para a academia, eu faço academia, como já disse, e chego lá, o meu professor, ele passa um exercício de 15 dias ou 20 dias, depende, ele passa uma série de exercícios que eu tenho que fazer. E cada vez que passa, vai aumentando mais, para que eu possa ficar saradão, ficar bonitão, mas ficar saudável. Ficar saudável, principalmente isso. E vai aumentando. Então, quando você faz exercício, você tem uma série para atingir todos os lados, todos os músculos, para que você não desenvolva só uma parte. Eu quero deixar com vocês uma série de exercícios espirituais, ok? Anotem aí. O primeiro exercício espiritual que eu quero que vocês façam é a meditação. Meditação é você ir para um lugar tranquilo. É separar um tempo. Um lugar, e ali você vai parar. Você está sozinho ali, e você vai refletir sobre a sua vida. Isso é meditação. Mas a meditação cristã, você faz isso com base na Bíblia. Você começa a refletir sobre sua vida e diz, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia está ensinando e a minha vida não está praticando? Isso é meditação cristã. E é isso, inclusive, que Loyola foi sugerir. Olha, o embasamento é na Bíblia. O parâmetro está ali. Então, faça isso. Medite na Bíblia. Agora, para que você possa meditar usando a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, não é isso? Quantos aqui leem a Bíblia todo dia? Poucos. Gente, é tão fácil. Pega seu celular, baixa uma Bíblia de graça. Está na fila do banco, leia a Bíblia. Está lá no consultório esperando o médico, leia a Bíblia. Está no ponto do ônibus, leia a Bíblia. Pegou o Uber, leia a Bíblia. Está em casa esperando a comida ficar pronta, leia a Bíblia, se você não estiver fazendo. É tão simples. É o alimento espiritual. A palavra de Deus para nós. Então você precisa ler a Bíblia. Então nesse momento de meditação você precisa ler a Bíblia, porque vai ser o parâmetro para você ver se a sua vida está legal ou não. Eu gosto muito do Salmo 119 e 105. Vou pedir aos adolescentes que leiam. Está aqui no telão. Salmo 119, 5. Só os adolescentes. Vão ler. Eu ia pedir os conselheiros, mas nem vou pedir, porque eles não têm nem vozes, não é? Mas os adolescentes estão aí firmados. Olha o que a Bíblia diz, que a tua palavra é luz para o meu caminho. Ou seja, Deus, é com base na tua palavra que eu vou caminhar. Eu vou fazer as escolhas da minha vida. Então, quando você estiver meditando, você tem que fazer isso. Então, você vai dedicar um tempo, você vai também estudar a Bíblia, porque você pode interpretar a Bíblia de modo errado.
Um dos grandes dilemas que nós, pastores, temos encontrado, inclusive em nossas igrejas, irmãos falam coisas que a Bíblia não dá margem para falar. Leem a Bíblia superficialmente e interpretam de maneira errada. Então você precisa conhecer a Bíblia. Então você vai ler a Bíblia, você vai estudar a Bíblia, para que você possa, no momento da meditação, estar refletindo sobre isso. Nós temos a Escola Bíblica Dominical que ensina a Bíblia. Temos cursos online aí, em vários lugares. Faça um curso de Bíblia, mas um curso sério, um curso que leve você a conhecer realmente a palavra de Deus, para que você possa refletir sobre isso. Então, meditação. Meditação envolve meditar, refletir sobre a sua vida com base na Bíblia, e por isso você precisa ler a Bíblia. Segunda coisa, anote aí. Primeiro, ler a Bíblia. Oração. Você precisa orar. É interessante que a gente não consegue se relacionar com pessoas sem conversar, não é isto? Você não vai conseguir se relacionar com Deus se você não orar. Orar é falar com Deus. E naquele momento de meditação você vai orar. Você não só vai ler a Bíblia, refletir sua vida com base na Bíblia, mas você vai orar, você vai falar com Deus. Você vai se comunicar com Deus. Olha, mais do que tudo que Deus quer é ter um relacionamento com você. E relacionamento a gente faz através da oração. Esse dia falei aqui que eu fico muito preocupado com algumas orações me afastam de Deus. Algumas pessoas, quando começam a orar, parece que me distancia de Deus. Oração é quando nos aproximamos de Deus. Porque algumas pessoas, quando oram, eles oram para pregar para nós, não é? Você já viu isso? A pessoa começa a imaginar, fulano, eu vou orar, eu vou pregar, e começa a trazer um monte de versículos para aquela pessoa, não está orando para Deus, está orando para aquela pessoa. Orar é quando você fala com Deus, Deus, nós estamos aqui pedindo a tua ajuda. Deus, aí você fala com Deus. Você agradece a Deus pelas bênçãos que tem recebido. O pastor Maia mencionou bênçãos. Depois nós vamos ter um momento de oração, de gratidão aqui. Você vai interceder por alguém. Naquele momento de oração, interceda por alguém. Interceda por sua família, por seus pais. Interceda por sua igreja. Gente, interceda por aqueles mais de 28 mil, se não me engano, que estão lá nos escombros baixos, lá no terremoto na Turquia e na Síria. Gente, ore. Meu coração dói em saber que pode ter gente ali ainda, vivo, e com as temperaturas baixíssimas, talvez morrendo de frio. Falo, Deus, por favor, vai lá, quer essa ajuda. Levante pessoas para ir lá, voluntários para ir lá. Ora ao Senhor. Nós temos no Brasil tantas situações que precisamos orar. Então interceda por alguém. Mas também peça perdão a Deus pelos seus pecados, tá? Deus perdoa pecado. Preguei hoje de manhã sobre isso. E a Bíblia diz que Deus perdoa. E tem o seguinte, sabe o que Ele faz com o seu pecado? Ele não bota na caixinha lá guardado, não. Diz que Deus, quando você confessa os pecados, sabe o que Ele faz? Ele apaga. E a Bíblia diz, Deus diz, eu não me lembro mais dos seus pecados. Você que se lembra, Deus não. O diabo se lembra, Deus não. Então fala, Deus, me perdoa esse pecado. Então na oração você agradece a Deus, você intercede, você pede perdão a Deus. Mas você também faz as suas petições. Você diga, Deus, eu estou precisando disso. Qual é a necessidade? Naquele momento, ore a Deus, dizendo, Deus, eu estou intensamente precisando disso. Mas não se esqueça de adorar a Deus, dizer, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. A oração você deve fazer isso. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, Jeremias 33:3. Vamos ler juntos? Vamos juntos? Clame a mim e responder-te-ei, e direi a você, e que você, ele diz, só clama a mim. E eu gosto muito de um outro texto, que foi Jesus que disse, está lá em Mateus 7, 8, ele diz assim, olha o que Jesus disse, tá? Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mas cuidado,
Olha o que o apóstolo Tiago diz, lá em Tiago 4:3, ele disse assim: e quando pedirem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-los para os seus próprios prazeres. Então, por favor, não peçam coisas que você sabe que Deus não concorda. Não peça coisa que você sabe que biblicamente Deus já disse não. Porque oração é você falando com Deus, mas a Bíblia é Deus falando com você. E você conhece a Bíblia, sabe que Deus não vai aprovar aquilo. Então não peça. E muitas vezes nós pedimos coisas egoisticamente. E o apóstolo vai dizer, Deus não vai ouvir, não vai atender. Então vocês vão pedir e não vão ser atendidos. Mas a Bíblia diz que devemos orar. Porque quando está orando, você está conversando com Deus. Quando você está orando, você está desenvolvendo um relacionamento com Deus. Então, oração é quando você fala com Deus, como se estivesse conversando com um amigo, com uma amiga. Fala assim com Deus, tá? Você conversa com os amigos, converse com Deus assim. É isso que é oração. Aquela oração toda montada, bonita. É uma oração meio estranha, né? Não, isso não é conversa com Deus. Aquela oração que Deus quer é você abrir o seu coração, você falar e conversar com Deus constantemente. Você pode orar a hora que quiser, até de olho aberto. Então, ore. Isso é disciplina. Você precisa fazer esse exercício. E o outro exercício que eu quero dar nessa sequência de exercícios físicos chama-se serviço. Então, você vai servir ao Senhor de alguma maneira. Um dia, um dos discípulos de Jesus, eles estavam caminhando para Jerusalém, e os discípulos estavam indo, e 2 discípulos chegaram perto de Jesus. Vem cá, Jesus, quero conversar com o Senhor. O quê? Senhor, o Senhor vai implantar um reino aqui no mundo, não é isso? Todo mundo está esperando isso, o Senhor vai implantar um reino. Faz o seguinte, Senhor, quando o Senhor se tornar rei, o Senhor deixa que nós dois, eram 2 irmãos, Pedro, João e Tiago, você deixa que um fique à direita, outro à esquerda, o primeiro-ministro, né? Um de lado do outro. Olha só, pedindo para primazia. E olha a resposta de Jesus para eles. Eu quero ler Marcos capítulo 10, versículo 43, 45, diz assim: não será assim entre vocês. Ao contrário, ele está falando que entre os governos do mundo tem isso, né? Um está lá em cima, sendo servido, e diz, entre vocês não vai ser assim não. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, faça alguma coisa em nome de Deus, sirva alguém, use os seus dons. A Bíblia está cheia de mandamentos chamados mandamentos de mutualidade. Tem mais ou menos 25 mandamentos de mutualidade. Eu selecionei alguns só para vocês verem. Amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, não falem mal uns dos outros, perdoai uns aos outros, edifiquem uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, orem uns dos outros. Existem muitos outros. Então é você fazer alguma coisa pelo próximo. E para isso, Deus deu você dons, tá? Cada um de vocês aqui tem um dom, uma habilidade que Deus deu e vai cobrar um dia quando chegar na eternidade. Então, cuidado para não usar o dom do outro. Eu quero ter aquele dom. Você não escolhe dom, é Deus que dá. A Bíblia fala sobre isso. Então, use os seus dons para ajudar pessoas. Quantas pessoas estão precisando, inclusive espiritualmente? Não é só materialmente, não. Nós temos necessidades materiais, mas temos necessidades espirituais também. Então, ajude pessoas. E a Bíblia fala que isso é exercício espiritual. Quando você usa o seu dom para ajudar alguém. Então, você precisa meditar, você precisa orar, ler a Bíblia. Você precisa servir. E a última coisa, um exercício que você vai fazer: oferecer cultos a Deus, tá? Você precisa oferecer cultos a Deus. É o que estamos fazendo aqui agora.
Eu quero ler um texto, está ali, Hebreus capítulo 12, 28. Vamos ler juntos? Só os adolescentes? Vamos ver se continuam firmes ainda, acordados? Sim, então vamos lá. Por isso... Olha que interessante, ele diz, olha, por isso vamos ser agradecidos a Deus. Por que vocês estão no culto aqui? Para ver esses jovens adolescentes bonitos? Não. Até porque vocês estão vendo eles de costas, atrás não são tão bonitos assim. Não é para ver o pastor bonitão, saradão? Não, porque não é tanto assim também não. Nós estamos aqui porque somos agradecidos a Deus. Deus, eu vim prestar meu culto ao Senhor. Eu vim aqui, Senhor, porque o Senhor merece o meu culto. E é interessante quando ele fala aqui, porque recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus. Sabe essa palavrinha adoremos aqui? Ela diz liturgia, né? Os nossos ministros de música, na Igreja Batista nós temos educadores, nós temos 3 cursos para trabalhar na igreja. Teologia para os pastores, educadores cristãos para quem ensina a Bíblia, trabalha com o ensino bíblico, e para trabalhar na música, os batistas têm o curso de música sacra. E lá eles aprendem sobre liturgia. O que é um culto? E aqui ele está dizendo, nós temos que prestar esse culto. Aqui, se adoremos, é culto, é uma liturgia. O que nós estamos fazendo aqui diz, façam isso. Não deixe de vir nos cultos. E é interessante, aqui no culto nós temos todas essas disciplinas sendo desenvolvidas. Os primeiros cristãos, está lá em Atos capítulo 2, versículo 46, está aqui no telão, todos os dias, olha o que diz, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Ou seja, eles iam no templo, como nós estamos agora, mas eles participavam de pequenos grupos também, pastor Maia, na campanha. Então participe no pequeno grupo, os primeiros cristãos faziam isso, mas eles no tempo para adorar ao Senhor. Dizer, Deus, nós estamos aqui para servir ao Senhor. Gente, quando nós vemos um culto, é para prestar um culto a Deus. Você não vem aqui para ouvir uma boa música, para cantar. Não, você vê que Deus, eu estou adorando ao Senhor. É por causa do Senhor que eu estou aqui. Então, isso é exercício espiritual. Irmãos, se nós fizermos isso, nós vamos nos desenvolver espiritualmente. E eu gosto muito de quando nós estamos reunidos aqui. Eu li um livro do Jonathan Leeman, A Igreja é Essencial. Ele diz o seguinte, eu faço esse recorte. Coisas espirituais acontecem quando cristãos ficam lado a lado, respiram o mesmo ar, unem as vozes em canções, ouvem o mesmo sermão e partilham o mesmo pão. Você olha em volta e pensa, eu não estou sozinho nessa fé. O que podemos fazer junto? Coisas espirituais acontecem quando nós nos unimos aqui. Os adolescentes, Kelly, se reuniram lá, coisas espirituais acontecem, porque estavam juntos. Se fosse virtual, não seria isso. Coisas acontecem quando nós estamos aqui. Então, se você quer se desenvolver espiritualmente, você quer ficar saradão espiritualmente, as pessoas olham, cara, que legal, que cara legal espiritual, faça esses exercícios espirituais, medite usando a Bíblia. Parâmetro é a Bíblia. Como é que eu estou a minha vida diante de Deus? Ore, fala com Deus, constantemente. Que Deus seja aquele companheiro que vai estar do seu lado, você vai estar caminhando falando, Deus, eu estou aqui, me ajuda. Está no carro dirigindo, Deus, eu estou aqui, não fecha o olho não. Fale com Deus. Faça alguma coisa para Deus, usando os seus dons, os seus talentos, os recursos que você tem. Mas quando fizer isso, esse serviço, fala, Deus, eu estou fazendo para o Senhor. Eu estou fazendo no nome do Senhor. E estou fazendo com amor. Paulo vai falar, inclusive, sobre isso. E ofereça cultos a Deus como nós estamos oferecendo aqui. Se você fizer isso, você vai ver que a sua vida espiritual vai crescer. Então eu estou passando uma série de exercícios para vocês fazerem essa semana. Academia espiritual. Primeiro, o que é? Meditação, usando a Bíblia. Segundo, oração. Terceiro,
serviço. E quarto, é o que nós estamos fazendo aqui. Participe dessa academia espiritual que você vai ver que quando as lutas chegarem, você vai estar firme. Muitas pessoas venceram a Covid. Eu fui um exemplo disso, porque eu estava fisicamente preparado. Eu peguei a Covid antes das vacinas. Fiquei mal, mas quase fui internado, mas por causa do meu preparo físico, da alimentação, da minha exercício físico, eu venci. Na vida espiritual a mesma coisa, muitas lutas nos aguardam. Adolescente, vocês vão ter muitas lutas na vida, tá? Satanás vai tentar derrubar vocês. Se vocês não se exercitarem espiritualmente, vocês podem cair. Então, cuidado. E para nós, irmãos, temos que ficar alerta. É constância no que nós estamos fazendo. E que assim seja. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você abaixe sua cabeça. Fala, Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu quero, Senhor, crescer espiritualmente. Eu quero enfrentar as lutas da vida, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a beleza espiritual em minha vida. Fala para o Senhor isso. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Diga, Senhor, muito obrigado. Me ajude nisso, Senhor. É o momento seu com Deus. Ore ao Senhor. Escolha isso. Escolha servir ao Senhor, ficar com o Senhor, crescer espiritualmente. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção. Eu escolho te servir. É isso? Eu escolho te louvar. Já cantamos, vamos cantar novamente. E eu gostaria de chamar aqui o Valdeberto. O Valdeberto, o pastor Maia contou experiência. Na quarta e quinta-feira ele teve um infarto. Foi na UTI. Chegou aqui. E está aqui hoje para agradecer. Ele está aqui, eu vou pedir que, por favor, venha aqui à frente. Ele está aqui presente. Onde ele está? Passar a informação que estaria aqui. Está vindo aqui. Vamos orar, está com a família aqui. Alberto, vamos agradecer a Deus, porque você venceu. Deus esteve com você, tá? É isso que temos, adoração é isso. Deus seja louvado. O que Deus tem abençoado você? O que você está precisando de Deus? Vem aqui também, junte-se a Ele. Fala, Deus, eu estou precisando de bênção também. O Senhor abençoa, me abençoa também. E agradeça a Deus. Enquanto cantamos essa canção, vem aqui à frente. Adolescente, vocês fizeram propósitos do retiro. Mantenha-se firme, tá? Mantenha-se firme. Pastor Rafael, obrigado. Pastor Rafael, vem aqui, eu vou pedir que depois dessa canção ele vai orar conosco. Enquanto isso, você vem aqui à frente. Escolho te louvar com tudo o que sou. No meu amor eu abro mão, nada me impedirá. Tudo o que há em mim entrego em tuas mãos, pois nasci pra te adorar, com minha vida te louvar. Eu escolho ser o servo e te dou a minha vida, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho teu caminho, fiel vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar.
na tua bondade, o Senhor tem mostrado, Pai, quanto amor o Senhor tem pelo teu povo. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos reconhecido na tua palavra o teu interesse, Pai, em salvar o homem inteiro, não só o coração, mas também o corpo, como bem disse o pastor Carlos, a alma, a família, a vida espiritual, a vida financeira. Meu Deus, obrigado, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor nos olha por inteiro. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor juntos, porque através da restauração da saúde do teu filho Valdelberto, Senhor, hoje nós celebramos o teu cuidado. Amém, Jesus. E pedimos em nome de Jesus, Pai, que toda vez que a tua bondade nos tocar, nós não furtemos, Pai, toda a glória e toda a honra que é devida ao teu nome. Amém, Jesus. Abençoa o teu povo, Pai. Cada um chegou aqui diante do Senhor com uma necessidade, alguns com uma grande gratidão no coração. O Senhor que conhece cada um dos teus filhos, Pai. Que o Senhor cubra com o teu amor, que a tua bondade, a tua paz, a tua misericórdia guie o teu povo, Pai, essa semana para servir ao Senhor e em todas as coisas fazer o teu nome visível e digno de ser louvado. Amém, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. O Senhor é fiel, o Senhor é bondoso e com um amor incrível tem cuidado de nós. Louvado seja Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, podem voltar aos seus lugares. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto. Eu quero agradecer muito a você, visitante, que esteve conosco, os pais que apoiaram os adolescentes, mais uma vez a equipe dos adolescentes, e alguns pais de outras igrejas também que participaram com os nossos adolescentes. Muito obrigado por confiarem em nós. Pastor Rafael, obrigado por essa bênção. E eu quero dizer para você, antes de você ir embora, Pastor Maia, vamos lá e faça inscrição, né? Pastor Maia vai para lá, já para o nosso estande, na recepção lá, tem montado lá para você fazer isso. Não saia, invista na sua vida espiritual, participe dessa campanha. 40 dias, na Bíblia nós temos várias vezes que 40 dias foram usados, né? Moisés ficou 40 dias no deserto, Jesus também, né? Então nós temos vários exemplos. Vamos fazer 40 dias dedicando ao Senhor para o crescimento espiritual, ok? Façam isso. Vamos ficar de pé e terminar com a bênção. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão, a consolação, o discernimento do Espírito Santo, seja com todos esses aqui, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.